E agora, como prometido, vamos falar sobre Gabriel Bortoleto, que teve um fim de semana difícil, mais um fim de semana difícil. Creio eu que era tudo muito previsto, né? Tanto aqui, a gente sempre falou isso bastante no motorsport.com, creio que também no Splash and Go. Como que você está vendo essa temporada do Gabriel Bortoleto até agora? 4 corridas, 4 etapas, 5 corridas. Eu acho que nós temos que colocar algumas camadas aí de atenuantes para algumas coisas, mas também não podemos ficar em busca do cálice dourado, que é o seguinte: são 6 novatos, 5 sem tirar o Lawson, porque o Lawson já tem meia temporada nas costas, não dá para chamar de novato, né? Cada um dos novatos enfrenta um desafio bastante diferente, né? Você começa pelo Antonelli, jogaram ele lá, Hamilton na McLaren ao lado do Alonso. Se vira, né? Ainda que haja um abismo entre o Alonso de 2007 e o Russell de 2025. Mas, enfim, e a McLaren de 2007. E a McLaren de 2007 e a Mas Mercedes. é uma puta responsa. É uma puta responsa. Tipo, vai. Porque é diferente, por exemplo, o tombo que o Lawson sofreu é até compreensível, porque ele corria numa Racing Bulls, no ano passado, V-Carb, em que, parabéns, levou o carro ao Q3, que lindo, dá um biscoito pra ele, marcou ponto e tal. No dia seguinte, ele é companheiro do Verstappen, você não foi ao Q3, você tá louco? Você não... Ele chegou em quarto, chegou em segundo, você não chegou em terceiro? Como assim? É uma baita de uma nave espacial e tal? Não é, né? Mas o senso comum diz que é, né? O Data Padaria e tal diz que é. Então eu acho que assim, cada um deles tem seus desafios, né? Tem carros diferentes e tal. Então, eu acho, e aí não é crueldade minha, porque é assim que a Fórmula 1 vai raciocinar, que este piloto, Gabriel Bortoleto, precisa sentar no carro e o que se espera? Que ele seja a mosca branca, que só moscas brancas vão para os melhores carros. Dito isso, o campeonato tem 24 corridas, ele tem que enfiar 18-6 no Hülkenberg. E até aqui não é o cenário, tá? Problemas, carro, etc. Mas problema para todo mundo. O carro da Sauber é ruim? É ruim também pro Hülkenberg, né? Então é isso. E acho que eu não tô dizendo nenhuma novidade. Ele sabe disso, a equipe sabe disso. Felizmente, quem toma as decisões tem acesso às informações. Não precisa a gente aqui ficar fazendo campanha, defensoria, advogado dativo dele. Mas a verdade né, se você for olhar as caixas de comentários, assim, uma imensa busca por atenuantes que não existem às vezes, né? Tem dias ruins, pilotos têm dias ruins, carros têm dias ruins, corridas são coisas complicadas, isso aí é do negócio, é do automobilismo, o Binotto sabe disso, Jonathan Whitney sabe disso, da equipe, James Key, diretor técnico, sabe disso. Então são eles que vão decidir. Agora, eu acho que o desafio do Bortoleto dentre os novatos é mais difícil, porque ele pega uma equipe quase morta-viva, né? Porque este é o cenário da Sauber. Nós temos uma Audi entrando no ano que vem, com um desafio técnico gigantesco. Não bastasse o regulamento, que é novo, já é um baita de uma empreitada para qualquer equipe. Um pepino muito complicado. Muito complicado. Se eles comprassem motor Mercedes, que é garantido que vai dar certo no ano que vem. É aquela coisa, a gente não sabe se vai ser o melhor, mas a gente sabe que não vai ser o pior. Né? Acho que isso a gente pode afirmar em relação ao motor Mercedes. Se eles comprassem o motor da Mercedes, já seria uma imensa incógnita por causa de toda a mudança de regulamento, que aí é igual para todo mundo, né? E a Audi teve uma entrada complicada, né, na organização da Sauber, e a ironia disso é que muitas dessas dificuldades foram criadas pelo Binotto, quando ele era da Ferrari, né? Por causa do motor, propriedade intelectual e etc. Então eu acho que o Gabriel tem um desafio maior do que os outros novatos. Dito isso, diante do companheiro que tem, se você dividir ali 5 novatos, você tem pra cima, eu colocaria o Behrman, o Antonelli e o Hadjar. Esses caras contra seus companheiros vêm desempenhando bem. E pra baixo, eu tô tirando o Lawson dessa brincadeira, né? Sobe o Durham e o Bortoleto. Então eu acho que aí o Bortoleto está tendo um ano melhor do que o Durham, sempre considerando o companheiro que tem. Não estou falando que não fez ponto. Não espera isso. Ninguém espera isso com sã consciência. Mas versus o companheiro que tem. Essa é a análise que eu faço. Mas a temporada é longa, existe uma curva de aprendizado, ele pode acabar o ano macetando. Da mesma forma que na própria Fórmula 2 ele não começa o ano dele da Fórmula 2 com tudo. Exato. Tudo bem, é um gap muito grande entre Fórmula 2 e Fórmula 1.
É um bicho diferente, mas tem, eu costumo sempre falar aqui, tem cada piloto tem a sua curva de aprendizagem diferente. E isso não necessariamente é algo ruim ou bom, enfim. Mas é Exato. característica de cada piloto. Exato. Você pega, por exemplo, o Vettel. Os 4 anos dele que ele ganhou campeonatos, a segunda metade é muito melhor do que a primeira. Por quê? Ele estava tentando trazer o carro para um jeito mais próximo do dele de conduzir. E depois que conseguiu isso, em 2013, por exemplo, e 2011, que foram os anos mais dominantes, ele demoliu o Mark Webber e o resto do grid na segunda parte. Pode ser que isso aconteça. Eu sempre falo, jamais desprezar jamais desprezar a força do aprendizado. Vamos ver o que vem por aí. Ele tem todas as credenciais para estar no grid, tem velocidade, a gente sabe, a equipe sabe. Não teria colocado o carro na mão dele se ele não tivesse essas credenciais. Ele já mostrou em algumas classificações. Ele já mostrou, ele classificou na frente do Hülkenberg na Austrália, ele classificou na frente do Hülkenberg na Sprint, então, na China. Foram até agora 5 qualis, tá 3-2 pro Hülkenberg. Tá 3-2. Eu acho um placar bem razoável. Bem razoável. Esperado, né? Sim, só que se você vai... Pra torcida que tá esperando o próximo Nossas Manhãs de domingo, vamos dizer assim, Esquece. não é esse placar. Tem que acabar o ano 18-6. Mas... Não sou eu que tô dizendo. Não é querendo- o mundo cruel da Fórmula 1. Não querendo deslegitimar a torcida que aguarda as manhãs de domingo, essa expectativa ela é irrealista, porque não é o mesmo piloto e não é o mesmo mundo de Fórmula 1 que era aquele mundo. Exato. Dito isso, agora a gente coloca as corridas em contexto, né? Porque por enquanto a gente falou de classificação e o contexto da própria Sauber. O desempenho dele em corrida, o que você achou? Porque o Hülkenberg faz o que faz na Austrália também muito por conta de uma corrida circunstancial, é verdade, mas ele estava lá. Mérito dele, trabalho feito. Na China tem um incidente com o Durham na sprint, depois tem a rodada no GP principal. GP do Japão e GP do Bahrein, ambos muito difíceis para Sauber. Eu acho que no primeiro momento, não sei se vocês concordam e quero a opinião da galera na área de comentários também, o principal foco dele é igualar ou estar mais próximo possível do ritmo de classificação do Hülkenberg e disso em diante fazer o ritmo de corrida dele se igualar ao superar o do Hulk. Ele não tá ticando as caixas devagarinho? Eu acho que ele não está ticando. Quero dizer, não tá sendo um horror. Não tá sendo um horror. Como muitos aí dizem. Como muitos aí dizem, de jeito nenhum. Não precisa pedir a cabeça de ninguém. Ontem na live me perguntaram, ele termina o ano? Termina o ano, sim. Tem contrato multianual. Exato. Só foi pra lá porque sabe que tem garantias de correr no ano que vem em que possivelmente as coisas serão melhores e talvez até 2027. Enfim, isso tudo depende, né, de conversa. Agora, eu vou dar um exemplo. Minha esposa uma vez foi tentar me convencer a ir num restaurante que eu não queria ir. Ou, acho que a gente até foi num restaurante que eu não queria ir. E na saída ela virou pra mim e falou assim, não foi horrível, né? Eu falei, não é assim que você me convence a voltar. Não foi horrível, né? Significa assim, se eu estiver numa ilha, Sim. náufrago, tiver comida deste restaurante e não foi horrível, eu vou comer. Então o que eu quero dizer é difícil? É difícil. É difícil pra todo mundo. E o Hülkenberg está andando na frente. Mas Esperado. Que era esperado. Mas o Hülkenberg não é, eu usei esse exemplo na live, vou repetir aqui, vou entregar a minha idade, o Euler, filho do vento, né? Então não é o Tsunoda levando um cacete no Max Verstappen. Então, dito isso, eu acho que para ser visto... Igual a história de ganhar o Fórmula 3, Fórmula 2 no primeiro ano. Ele fez isso. Veio com credenciais de o cara que ganhou Fórmula 3, Fórmula 2 no primeiro ano. Então, para continuar em linha com as expectativas, ele precisa amassar o Hülkenberg. Agora, tem uma questão aí que a gente fala da Sauber e as estratégias da Sauber. Vocês não acham que a equipe ela adota algo de dividir ali, de ter dois caminhos que os seus carros podem tomar e divide, obviamente, aquela mais arriscada, aquela que tende a dar errado, Pra quem tá atrás. vai para quem está atrás, no caso do Bortoleto. Vocês acham que, mesmo assim, com esse tipo de coisa, ele ainda pode se queimar, mesmo ele tendo que servir aí a equipe? Eu acho que depende de quem tá avaliando. O público brasileiro vê de uma forma e o público interno da Fórmula 1, vamos colocar assim, as pessoas que trabalham na Fórmula 1 veem de uma outra forma.